saudação de paz, vai tudo bem com você? Estamos começando a partir de agora mais um Philadelphia Cast. E hoje eu estou aqui com meu amigo Kaique e nós vamos tratar de um assunto aqui que eu tenho certeza que é do seu interesse. Por quê? Porque nós vamos tratar do assunto que se chama depressão. E esse está sendo muito falado porque, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem atingido 322 milhões de pessoas no mundo inteiro. E nós vamos conversar com o Kaique, que entrou nesse processo de depressão, e ele vai falar para nós quais os caminhos que ele trilhou para a cura deste mal que tem atingido tantas pessoas no mundo inteiro. Kaique, boa noite, saudação de paz, fica à vontade. Boa noite, mano. Paz do Senhor para todos que nos assistem agora. Antes da gente começar, eu queria dizer que eu e o Léo, a gente está muito feliz por estar conseguindo exercer esse projeto que nós estamos fazendo hoje. Num sábado à tarde, a gente sentou lá no trabalho dele para conversar sobre o que a gente podia produzir no reino. E a gente montou esse projeto, apresentou a ideia para as pessoas que a gente acreditava e apresentou a ideia para o nosso pastor que acreditou a gente, né? Essa responsabilidade de estar aqui falando para vocês hoje. Então, antes de mais nada, a gente está muito feliz e queria dizer que isso aqui hoje é o meu rosto e o rosto do Léo que está na frente das câmeras, mas a gente não quer aparecer, a gente quer desaparecer. E tudo que a gente faz aqui, o Léo pode assinar embaixo, tudo para ele, por ele, porque a palavra diz, porque dele, por ele e para ele são feitas todas as coisas. Então, somos nós dois que estamos aqui diante das luzes, diante das câmeras, mas nós não temos interesse algum em aparecer. Nós queremos que Jesus Cristo apareça, afinal de contas, nós estamos dentro de um templo que Ele é o cabeça sempre, sempre. Então, todos os projetos que a gente vai fazer, não tem como Jesus não ser a pedra principal disso, né? E falar de depressão para mim, falar desse mal, eu posso começar a dizer que eu, assim como todo mundo que entra num processo de depressão, nunca acha que vai passar por isso, cara. Quem entra no processo de depressão nunca vai achar que isso está acontecendo comigo. A primeira coisa que vem na cabeça de alguém que é diagnosticado com a doença depressão, você para pensar e pensa dessa forma: eu não acredito. Na verdade, demora até para entender o que está realmente acontecendo. Então, né? tipo assim, o que tá, eu não acredito que isso vai acontecer comigo, cara. Então, assim, foi assim comigo também. Outras pessoas que eu tive contato, assim, durante o meu processo de aula de psicologia, de psiquiatra, de pessoas que estavam comigo ali, no processo de tratamento médico, assim, todo mundo tinha a mesma visão de entender assim, eu não acredito que isso está acontecendo comigo, né? Então, a depressão ela é extremamente silenciosa, ela chega sem com que você perceba e, como a gente conversava aqui antes, né, da gente entrar no nosso episódio de hoje, é que a depressão, diferentemente de outras doenças, né, ela não tem o mesmo diagnóstico por aparelhos. O que eu quero dizer com isso? A depressão não é uma doença como um braço quebrado. Né? Quando você chega com um braço quebrado, um membro quebrado até o hospital, o que o médico faz? Ele leva você até uma sala de raio-x, de tomografia, o clínico geral ali analisa a lesão e manda até o especialista para que ele possa fazer intervenção cirúrgica e tratar daquela lesão que o próprio raio-x mostrou. Assim também com outras doenças que também são extremamente maléficas, né? O câncer, por exemplo, a pessoa que se encontra com câncer, uma mulher que é diagnosticada com câncer de mama, ela fez ali um exame próprio de si mesmo, constatou o nódulo, ela vai até a ginecologista, ao médico que trata da questão, ele vai fazer uma biópsia e isso vai estar claro para todo mundo, né? Só que a depressão, ela não é assim. Até porque a doença da alma não tem como diagnosticar através de um raio-x, através de uma biópsia, através
de uma tomografia, porque é um sentimento que começa. Então, apesar que seja uma doença que alguns tratam como neurológica, né? Porém, é uma doença de um sentimento, Sim. é uma doença da alma. Alguns chamam como doença da alma. Tratar a alma, né? Nem sempre a gente consegue tratar a alma com medicações. Na verdade, é um paliativo. Mas a alma, para ser tratada, é muito mais profundo do que simplesmente a ajuda de um profissional, né? Então, esse nome, doença da alma, assim, ele faz todo sentido. Porque o depressivo, se ele for fazer um hemograma, e ele não tiver nenhuma outra doença, o hemograma vai sair fisiologicamente, você está bem. Se for feito algum exame neurológico do seu cérebro, os exames vão mostrar que a sua cabeça está bem. Sim. Que você não tem problema algum. Então, quem passa por esse processo de depressão, primeiramente, ele é extremamente incompreendido pelas pessoas, e isso é totalmente normal, porque a gente vai chegar mais para frente desse assunto, né? Um dia, a minha mãe viu eu comendo bem e dormindo bem. Semanas depois, ela viu eu acordado todos os dias e sem comer. Como que isso entra no entendimento da minha mãe? Como que a minha mãe entendia isso? Porque eu estava bem há 2 semanas. Eu me sentia bem no ano passado. Eu me sentia bem algumas horas antes. Isso é muito importante, Kaique. Por quê? Porque eu não tenho os dados aqui, mas nos últimos 10 anos, muitos pastores estavam vivendo a depressão, né? E a membresia não sabia, talvez alguém da intimidade já havia identificado que ele estava vivendo o processo de depressão. Alguns tiraram a própria vida, né? E é tão interessante a gente falar sobre esse assunto no meio cristão, que é pouco falado, né? Que é pouco tratado, porque, segundo a OMS, até 2030, essa doença se tornará uma doença comum, como qualquer outra. Uhum. Né? Como qualquer outra. E, pasme, quem nos assiste através desse podcast, que o Brasil lidera o ranking da ansiedade somada à depressão. O Brasil vem em primeiro lugar, seguido por Irlanda e logo em seguida Estados Unidos. O Brasil é o número 1 nessa doença. Então, poucas pessoas sabem, mas a OMS já decretou que até 2030 essa doença se tornará uma doença comum como qualquer outra. E ela é a 4ª colocada responsável pelos afastamentos de trabalho. Você sabia disso? E justamente por toda essa dificuldade de se estudar fisiologicamente uma doença que não se explica fisiologicamente. Sim. Então, é por isso que eu tenho a certeza disso. Eu tenho total convicção de que é algo que o diabo criou para que a sua alma seja afetada e para que os meios humanos não consigam compreender. Para você que não assiste a gente e ainda não teve nenhum contato com uma pessoa que passou por um diagnóstico de depressão, eu vou te explicar aqui como as coisas funcionam. Ó. Você é levado até uma ala de psicologia e você é colocado diante de um psicólogo que não é médico. Né? O psicólogo não pode receitar remédios a você. Né? Sim. Então você chega até lá para conversar com o psicólogo e ele vai fazer um check-out de perguntas ali e dentro daquilo que você for respondendo a ele, ele vai analisar dentro de uma perspectiva técnica de psicologia que eu não sei. No meu caso, eu tive que entrar num processo de hipnose para o psicólogo conseguir analisar melhor o meu caso. E foram algumas consultas
E aí sim, ele pegou esse check-out de perguntas que ele fez para mim nessa relação de hipnose, né, que o negócio de hipnose é até uma causa, é até uma coisa que a gente tem que conversar mais para frente, né? Uhum. Porque tem muita gente boa de hipnose dentro da igreja hoje, né? Mas esse é um assunto para a gente afundar o prego numa outra oportunidade. Mas então aí você sai de lá com um check-in, um check-out de perguntas que o psicólogo fez para você, ele te encaminha até o psiquiatra. E o psiquiatra dá o veredito, você tem um quadro de depressão. Só que é isso. É um profissional fazendo algumas perguntas em uma sessão de hipnose que eles dizem e te diagnóstico você sai de lá com o diagnóstico. Olha, você tem depressão. Vou contar aqui, no dia que eu fui diagnosticado, a minha mãe estava comigo. E até um negócio difícil de falar, cara. Porque a minha mãe estava comigo e ele falou com a gente, você tem depressão. E é um choque, né, na hora também. É. E ele falou assim, eu vou ter que passar os remédios e no início do tratamento, olha só, você vai se sentir pior. E eu olhei para minha mãe e falei com ela assim, mãe, como é que isso pode piorar? Quer dizer que esse cara vai me passar um medicamento para que eu possa piorar? Eu não vou aguentar piorar. Né? E ali, dentro da clínica, eu chorei muito com a minha mãe. Muito. E a minha mãe falou assim, você quer dar uma passadinha na igreja e tal? Aí nós fomos na igreja, assim. Só que eu estava muito distante, mano, de Deus. Né? E a gente vai entrar nesse assunto. Porque eu posso falar com toda a convicção. Eu só tive depressão porque eu me afastei de Deus. Não estou dizendo que isso acontece com todo mundo, não. Mas eu, Kaique, filho da Cláudia, do Carmelito, eu só tive depressão porque eu me afastei de Deus. O meu quadro não seria de depressão. Eu tive uma depressão profunda, para quem não sabe. Eu cheguei no fundo do poço. E o fundo do poço é quando você se sente totalmente sozinho. E é interessante a gente abordar aqui, Kaique, que todo quadro de depressão, ele tem um dispositivo. Né? Sim. Ele tem um dispositivo. Alguns vão dizer que é uma janela que se abre, outros vão dizer que é uma porta que se abre. Mas, na maioria das vezes, é um trauma, é uma perda, é uma decepção, é o fim de um relacionamento. E pode ser também no meio profissional, que está acontecendo muito, porque nós estamos vivendo sob muita pressão e devido ao avanço da tecnologia e das pessoas terem essa velocidade de querer conquistar, nós, na verdade, nós somos muito imediatistas, né? É tanto que Augusto Cury, no seu livro, ele vai dizer o seguinte, que uma criança de 7 anos hoje, tem mais informações do que o imperador romano teve no seu auge. Sim, sim, sim. Augusto Cury vai falar isso, que uma criança de 7 anos tem mais informações do que um imperador no auge, no tempo do Império Romano. Então, nós estamos atropelando as etapas. A pessoa tem que conquistar algo que ele precisa trabalhar 10 anos, ele quer para agora. Uhum. Então, esse é um fator também que tem levado as pessoas a um nível de estresse, que esse nível de estresse vai desencadeando ansiedade, é um dos sintomas, né? Sem dúvida. E, posteriormente, vai encaminhando aí para um quadro de depressão e síndrome do pânico. E leva à morte. Alguns, né, eu estava pesquisando sobre isso, eu achei interessante, que alguns têm ansiedade, que a ansiedade não vai desencadear um quadro profundo de depressão. Alguns têm
síndrome do pânico, mas não chega a ser aquele quadro que vem, volta, mas não é aquele quadro profundo de depressão. Só que alguns têm os três juntos. Sim. Só que alguns têm os três juntos. Olha que coisa terrível se a pessoa não se diagnosticar e atentar para uma situação dessa. Olha quão profundo que pode ser um caso desse. Sem dúvida, cara. No seu caso, Kaique, você concorda que o seu quadro era ansiedade somada à depressão e chegou a esse nível que eu acredito que é um nível de extremo, né, que é a síndrome do pânico, ou foi só um quadro mesmo ali de depressão? Vamos lá, agora vamos para a minha história, né? Porque eu só consigo explicar isso contando a minha história. Sim. Né? Eu, quando tinha uns 8 anos, foi a primeira vez que eu tive uma proximidade forte com a ansiedade. Eu ia fazer uma viagem com a minha família, minha mãe vai assistir isso aqui agora e vai dar risada lá em casa. Eu fui fazer uma viagem com meu pai e com a minha mãe, eu tinha 8 anos, nessas excursões, sabe? Sim. E aí, cara, eu fiquei com muita expectativa, porque criança, ela cria muito mais expectativa das coisas que nós, né? A criança, para você levar ela para um parquinho, ela cria a expectativa, né? E eu fiquei com muita expectativa, porque eu gostava muito de viajar com meu pai e com a minha mãe. Até hoje eu faço isso, né? E às vezes às vezes a minha esposa me chama para viajar e eu levo meu pai e minha mãe, né? Então, quando eu era criança, eu fui fazer essa viagem, mano, e eu passei extremamente mal, cara. E eu fiquei extremamente ansioso. Eu estraguei a viagem do meu pai e da minha mãe. E eu tive muita diarreia, muita dor de barriga, muita insônia. Uma viagem simples, assim, que eu ia fazer com meu pai e com a minha mãe. Eu fiquei extremamente ansioso e fui fazer a viagem porque meu pai já tinha pagado a minha passagem. Porque eu fiquei lá, assim, extremamente acuado nessa viagem. Não consegui me divertir, meu pai e minha mãe também não se divertiu. Então, inclusive, quando eu fui para ser diagnosticado com a depressão, foi uma das perguntas que o médico fez para a gente. É o que você estava falando aí. Qual é o histórico dele até chegar aqui? Então, a minha mãe sempre fala, começou nesse dia. A minha mãe fala que, tipo assim, foi um negócio totalmente anormal. Só que o que minha mãe pensou, né? E eu entendo ela. Isso é coisa de criança, né? Ele criou muita expectativa, ficou ansioso e passou mal. Sim. Né? Então, esse foi o primeiro caso assim que eu tive um descontrole emocional. Porque uma certa vez a psicóloga falou para mim assim, ó, ansiedade todo mundo tem. Porque senão você atravessa a rua sem olhar. O problema é quando você perde o controle desse sentimento. Todos nós temos ansiedade. Sabe aquele frio na barriga que você sente? Sim. Aquilo é normal, gente. Isso não tem problema algum. O problema é que quando esse frio na barriga chega, ele estabelece um acampamento dentro da sua mente. E faz morada ali, né? Exatamente. Então, a ansiedade, não se preocupa com a sua ansiedade antes de fazer uma entrevista de trabalho, antes de fazer uma viagem importante. Isso é normal. O que não pode acontecer, e isso não sou eu que estou falando, tá? Foi um profissional da área que disse. O que não pode acontecer é o descontrole desse sentimento. Então, nesse dia, eu tive a primeira evidência que esse sentimento causou em mim. Um descontrole emocional terrível, quando eu tinha 8 anos. E aí, isso passou. Eu sempre fui uma criança um pouco ansiosa, assim. Mas quando eu saí da minha fase criança, e comecei no início da minha pré-adolescência ali, isso ficou controlado, né? Isso ficou controlado. Quando eu tinha 11 anos, eu entrei na escola de música.
aqui da cidade, porque desde que eu nasci, eu sempre tive uma aptidão e uma vocação pela música, né? E a música faz... Por que eu quero falar disso? Porque a música faz parte do meu processo de depressão. E, acima de tudo, a música foi uma ferramenta que o diabo usou contra mim. Mas vamos lá. Quando eu tinha 11 anos, meu pai me colocou na escola de música, porque eu sempre tive muita aptidão. Ninguém na minha família é músico, ninguém é musicista, nada. Só que a minha mãe tem uma raiz de música, mano. Assim, muito forte, cara. Então, eu acho que, se isso aí é passado por geração, né? Eu acredito que sim. Então, isso veio da minha mãe. Apesar que ela não é musicista, nada. Mas a minha mãe tem uma raiz de música, assim... Mano, a minha mãe me formou musicalmente sem ela saber, cara. Porque ela tem uma raiz musical, assim, muito forte, velho. Muito mesmo, muito, muito. E, pra você ter uma ideia, eu sou músico, e a minha mãe, não sendo musicista, ela troca a maior ideia comigo, cara. Cara, eu conheço uma família, é interessante essa questão de vir no DNA, né? Eu conheço uma família que até uma das pessoas, né, que faz parte dessa família, ele tem um distúrbio, você canta para ele na hora, ele já, Sim. de ouvido, ele já pega a nota. Sim. E ele toca, e não engana não, ele toca realmente. Então, assim, eu acredito muito nisso aí também. Às vezes você está com uma família de músico ali, geralmente está bem encaminhado ali para alguém na família dar continuidade. E ninguém na minha família mas igual eu tô falando, a minha mãe tem uma raiz muito forte de música, assim. Então, acho que foi dela, assim. Minha mãe muito cedo me ensina a música, cara. Assim. Ela colocava os DVD dela, assim, os CD dela de música para arrumar a casa. Sim. E eu era criança e isso ficou na minha pele, mano. Então, às vezes, uma vez eu até chorei na minha casa. Eu estava com a minha esposa, assim, aí passou uma música que minha mãe escutava quando eu era criança, velho. E eu me emociono, sim. Aí a minha esposa falou, você está ficando velho, cara. Porque saudosista, né? Né? Você está chorando por essas coisas, cara. E ela falou assim, cara, você está chorando, velho. Né? Então eu entro na escola de música quando eu tinha 11 anos e eu comecei a me destacar muito, porque eu entrei com essa raiz muito forte e os professores lá começaram a gostar muito de mim. Sim. A escola de música é como uma categoria de base do futebol, né? Então, se você lá dentro do futebol, você tem atletas jovens que se destacam, né? Sim. Então, querendo ou não, dentro do grupo ali, o atleta que se destaca, ele vai tendo um pouco mais de atenção, né, dos profissionais da área, porque eles veem um grande potencial ali, né? E na música também é assim, quando você está na escola de música e você é criança, adolescente, os professores fazem isso. Então, como eu comecei a me destacar muito, assim, eles começaram a me passar para frente nas matérias, assim, porque eu aprendia rápido, né? E eu ia passando para frente, para frente, para frente. E eles começaram a me levar para festivais de música, assim, para eu fazer uma música lá no palco, para você ter aquele sentimento de como que é o palco, né? Para o aluno sentir aquilo ali, né? Pegar desejo, né? Então eles levam o aluno para isso aí, eles fazem a apresentação deles, né? Mas dentro daquela apresentação, no festival ali, eles deixam os alunos que mais se destacam fazerem as suas apresentações, né? Então comigo era assim também. E minha mãe trabalhava num supermercado aqui em Colatina, e um professor passou por ela uma vez e falou com ela assim, ó, eu acredito muito no seu filho. Ele é de uma característica musical que eu vejo pouco. Não deixa ele diminuir. E uma vez eu estava num festival, o secretário de cultura chamou meu pai e minha mãe atrás do palco, assim,
para conversar, e falou a mesma coisa assim também. O filho de vocês tem uma raiz forte. Então não deixe ele diminuir, continue investindo na vida dele, nessa área, porque a gente vê muito futuro nele. E aí eu fui, Léo. Me apresentei em muito festival com eles, assim, né? E a primeira vez que eu pisei no palco, eu me apaixonei, cara. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, é isso que eu quero. Eu não quero sair daqui nunca mais. Entra naquela fase do glamour, né? O pessoal Então, embaixo, era aquela isso aí que eu queria gritaria, entrar. aquela coisa Aí você toda. vai me entender. Sucesso. Então, só que chegou uma hora dentro do... Isso que você falou, ficou guardado no meu coração, em algum lugar. Né? Isso que você falou, esse glamour, cara. Você está em cima do palco, as pessoas estão olhando para você, cara. Sim, sim. Então, não é como aqui. Aqui as pessoas, ou pelo menos deveriam, aqui é Cristo. Mas lá fora no palco é você. Sim. Né? Lá fora no palco é você. Então, isso ficou guardado no meu coração, cara. Toda vez que eu subia no palco e eu via o pessoal olhando para mim assim, e eu tinha 11 anos, cara. Então, eu falei assim, é isso que eu quero fazer. E meu pai e minha mãe sempre me apoiou, cara. Sempre, sempre, sempre. E aí eu saio da escola de música e os professores falando para mim assim, ó, você tem que andar com suas pernas. Agora. Eu tinha 15 anos. Porque a gente não tem mais nada para te passar. Você tem na sua mão. Voa. Só que para você fazer isso acontecer sem a gente, você vai precisar apanhar. E vão te bater. E eu falei, que nada, pai. Eu vou nada, eu vou despontar. E fui. Um dos meus primos era um grande amigo de um cara que tinha uma casa de shows. E eu fui numa festa uma vez nessa casa, com esse primo meu, e ele me apresentou. E esse cara resolveu dar uma oportunidade para mim. E eu, quando eu me preparei para fazer o show, assim, eu preparei para fazer a minha apresentação que eu fazia nos festivais, cara. E quando eu cheguei para passar o som na casa de show do cara, eu senti o público muito diferente, cara. Porque o pessoal lá no festival ia ver a criancinha, né? Que legal, mano, a criança tocando, né? Sim, sim. E ali não. Ali o cara quer beber uma cerveja e quer que você cante a música que ele ouviu quando ele tinha 15 anos. Né? Então... Mudou o nível de cobrança. Então, ó, olha só, eu subi mais um degrau para cair. E quando eu passei o som, o dono da casa de show falou comigo assim, não toca. Porque você vai passar uma das piores vergonhas que eu já vi aqui. E o cara apontou o dedo na minha cara e falou, você não está preparado. Você não toca hoje aqui. Aí você pensa que é um menino de 15 anos ouvindo isso aí. De um cara, e ele era músico, o dono da casa de show, ele era músico, assim. Hoje em dia, ele é um grande amigo meu, mas nós vamos chegar lá. E ele só está na Europa fazendo show, hoje. Então, alguém que falou aquilo para mim, sabia o que estava falando. E eu, Léo, mesmo sendo adolescente, eu respeitei a opinião de alguém mais experiente que eu, e não fiz o show. Eu quero abrir um aspas aqui, você vai me ajudar, que você é um cara que entende. O que os nossos jovens hoje precisam é de ter maturidade para ouvir as pessoas mais experientes, cara. Os pastores, eles estão aí exatamente para isso, cara.
para usar a rodagem que eles têm, a experiência que eles têm, para orientar os jovens. E os jovens têm extremamente dificuldade de entender isso, às vezes. É exatamente no ponto que nós até abordamos aí de início. Nós somos uma geração, e eu posso me colocar nessa, apesar de eu ser ter um pouco mais de rodagem aí, mas como eu estou acompanhando, né, todo esse processo, nós somos uma geração muito imediatista. Uma geração muito imediatista. A gente quer tudo para logo. É por isso que as lanchonetes estão fazendo tanto sucesso hoje em dia. Ninguém quer nem cozinhar mais. Então, assim, a gente quer tudo para logo, a gente quer tudo no expresso, a gente quer tudo logo. Deus fala uma palavra com alguém aqui que vai dar um ministério, amanhã ele já tem, no ministério, tem 2, 3 mensagens, ele já acha que é melhor que o pastor da igreja. Isso aí. Ele já acha que é melhor que o pastor da igreja. As pessoas têm dificuldade de ouvir. A primeira vez que eu preguei, eu vou compartilhar uma experiência aqui, parecida com essa aí. Primeira vez que eu preguei, eu achei que eu tinha arrebentado. Na verdade, não arrebenta até hoje. Na verdade, a gente tem que ser humilde e reconhecer que quando Deus quer fazer, é Ele quem faz, não é o homem. Claro. Você não arrebenta nada, já vou dizer logo aqui, você não arrebenta nada. Quem tem que nos arrebentar todos os dias é Cristo. É Cristo, quebrar o nosso orgulho, nos diminuir para que a glória dele apareça. Ponto. Eu preguei a primeira mensagem, eu estudei a semana toda, jejuei, orei, aquele crente novo, né, novo convertido, aquele fogo tal, do primeiro amor. Vamos lá, subi para pregar. E eu lembro a mensagem ainda que eu ia falar sobre Davi. E eu fiquei mergulhado na história de Davi ali, e com todo respeito às demais denominações, mas o povo assembleano, eles são muito receptíveis quando você está começando. Às vezes você está falando até algumas coisas ali que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver, mas eles sabem que você é menino, está começando, eles dão glória a Deus, dão aleluia. Para incentivar, né? Para te motivar, para incentivar. E eu lembro que eu desci dali daquele dia, acho que eu preguei, irmão, eu acho que eu preguei uns 15 minutos aquele dia. Preguei, eu saí dali empolgado, falei, meu Deus, já sou pregador, já estou pronto para ir naquela época para os Gideões, já estou pregando demais. E aí, todo mundo batendo, me dando tapinha nas costas, outro pegando na minha mão, falou, Leonardo, que benção, me motivando. Aí quando eu chego do lado de fora, veio um evangelista, e o homem é professor, né, de teologia. Ele chegou, me catou, me levou num canto, e é um menino. Falou, Leonardo, você precisa estudar. É isso aí. Ele falou, você precisa estudar. Aquilo, bom, eu ouvi aquilo assim, aquilo entrou como uma flecha no meu coração, né? Porque todo mundo estava me elogiando. Mas o que ele falou comigo? Você precisa estudar. Talvez se eu saísse dali com aquela empolgação e não reconhecesse essa realidade, sim, que ele estava me confrontando, no meio de tanto elogio veio um confronto. Eu fiquei mal naquela noite, a verdade é essa. Eu fiquei malzão, fui para casa, joelhei, comecei a chorar, mas eu fui estudar. Eu vou estudar, né? Vou estudar, e comecei estudando. Um dia, depois de muito tempo, eu estava ministrando em uma igreja e esse evangelista estava no culto. Eu falei, meu Deus, agora... As pernas tremeu. Eu falei, está aí o homem de novo aí para me avaliar. Se eu estou falando alguma bobagem aqui, ou se eu estou realmente, ao menos sendo escriturístico, né? Ao menos pregando uma mensagem textual, uma mensagem bíblica, que é um grande problema hoje em dia. Mas isso é assunto para outro podcast. Aí eu estava ministrando, e no final da ministração ele falou, Leonardo, quanto tempo não te vejo, olha, que bênção, você está aí ministrando e tudo. Você me passa o seu número. Né? Ele era dirigente de uma das congregações, e ele me chamou para estar ministrando na congregação dele. Olha, eu quero te levar lá para você ministrar em uma das congregações aí. Falei, amém, irmão.
Glória a Deus. E aquele foi bom para mim, foi um aprendizado, mas naquele dia eu fui confrontado. Mas eu não fiquei mal com ele, eu fiquei mal pelo confronto, mas aquilo não me parou, não Sim. me paralisou. Aquilo Aham. me motivou a A buscar buscar ainda mais. mais. É isso aí. Buscar ainda mais. Isso aí. E talvez seja a grande dificuldade da juventude hoje, assim, que eu vejo. Porque algumas pessoas têm dificuldade quando um líder dá uma advertência ou fala algo que está fora dos padrões bíblicos, que ele precisa se alinhar àquilo que a Bíblia está dizendo. Eles têm dificuldade, não, é assim mesmo. Então tem muita coisa que a gente precisa se alinhar àquilo que as Escrituras estão dizendo. Se o Claro. líder está dizendo, no mínimo que a Ele- gente deve fazer é observar. É. Opa, peraí, será que ele está certo? Vamos analisar a Escritura? Isso aí. Né? Então, eu acredito que se nós trilharmos esse caminho e os líderes de jovem entender que eles precisam também observar e entender que precisam levar os jovens dentro dessa linha, eu acredito que nós vamos ter jovens crescendo com mais conhecimento, mais maturidade cristã e mais equilíbrio emocional. Claro. Então foi mais ou menos assim que aconteceu comigo. E aí, eu cheguei na minha casa, eu chorei muito. E aí minha mãe perguntou para mim assim, é isso mesmo que você quer? Que eu não suporto ver você assim. Né? Só que aí eu tirei uns 3 dias de luto. E voltei na escola de música. E falei com um dos meus maestros assim, eu preciso que você me ajude a preparar um show. E aí o cara falou assim, senta aqui na minha sala. E o cara ficou 2 meses comigo, mano. Me preparando e eu sugando todo o conhecimento dele. E aí, passados esses 2 meses, eu estava um dia na minha casa e era meu aniversário, cara. Aí meu telefone tocou, aí era o meu primo. Falou assim, ei, eu tô aqui na casa de show, vem pra cá. Aí eu cheguei na casa de show lá, aí eu fui lá, tava ele, um amigo nosso, e tava rolando lá o show. E o dono da casa, ele que fazia, né? As apresentações também ao vivo, era ele que fazia. Ele era o dono, mas ele se apresentava lá também. Aí ele parou o show dele e falou assim, ó, tem uma pessoa aqui muito especial, que eu sei que está estudando, e hoje eu vou dar uma outra oportunidade para ele, vem cá. Aí eu fiz uma entrada de 40 minutos, e eu estava preparado, mano. E a casa estava cheia, muito cheia. Quando eu desci, lembra aquele glamour que estava guardado dentro de mim? Mano, A primeira vez que alguém fez assim para mim, com um copo de cerveja, moleque, você conta demais. Toma aqui. E eu falei assim, e eu bebi o copo de cerveja, e ele falou assim, por minha conta, bebe o que você quiser. Aí eu falei assim, agora sim. sou o cara. Quando acabou o evento lá, antes, e ele fechando a casa de show, ele falou assim, era exatamente isso que eu precisava de você. Na quinta-feira você volta e a casa é sua. Eu voltei e eu fiz mais outra apresentação assim, de alto nível, velho. E aquele monte, e aí, aquele negócio do festival de criança sumiu. E eu tava vendo aquela galera do bar ali me prestigiar, mano. Né? Ele falou assim, ó, toda quinta-feira agora é sua. Você vem aqui, que é sua. Nas primeiras quinta-feiras que eu fiz, tinha o público pouco. Mas eu fui começando a ficar conhecido, mano. E nessa casa de show tinha eventos na quinta-feira, que era sempre eu. Na sexta-feira tinha um outro evento de MPB, essas coisas. No sábado tinha música eletrônica e no domingo à tarde tinha pagode.
E a galera das outras datas E esse local ficava onde? ficava lá em São Vicente. Hoje é, como eu disse, né, o dono foi para Portugal, ele é músico Tá. lá, fechou, né? Essa casa fechou. Entendi. E o pessoal das outras datas começou a vir na quinta-feira, mano. Os pagodeiros que não gostavam do ritmo que eu tocava, começou a aparecer. E eu fiz uma apresentação de festa junina lá, com essas temáticas assim. Sim. Não tinha como o dono da casa botar gente para dentro. Ficou uma maior galera assim por lá de fora, ouvindo o som lá fora. E eu falei assim, o pai estourou, velho. Agora só tem eu. E eu tinha 16 anos. Precoce, né? Você vê, mano, mulheres assim, bem mais velhas que eu, chegavam em mim assim, um trem totalmente pejorativo, mano. Porque como eu disse, eu tava no holofote, velho. O cara era eu. E o pessoal começou a me venerar, velho. Teve uma vez um músico, cara assim, reconhecido aí até, falou comigo assim, daqui 2 anos você tá estourado, velho. Você pensa o que é um menino de 16 anos ouvindo isso aí? Falei, daqui, eu tô com 18. Daqui 2 anos, então tá chegando. E foi aquilo que você falou. Eu não queria esperar. Eu queria agora. Agora. Acelerado. Quando eu fui ver, eu bebia todo dia. Porque eu não pagava a bebida. Todo mundo pagava para mim. Eu bebia todo dia lá. A hora que eu quisesse, eu estava lá e comia e bebia. E arrumava um montão de namorada. Se não me engano, é John Wesley, né, que fala que toda vez que o homem quer navegar em águas turvas, o diabo tem um barco prontinho para ele. Nós vamos por aí. Nós vamos por aí. E aí, um dia, em 2015, eu recebi o convite do maior produtor do estado, da época, que chama Jean Penitente. E ele era o maior produtor e tinha o maior estúdio de produção musical do Espírito Santo. Artistas do secular, Gustavo Lima, Jorge Mateus, tinham passado por esse produtor. Então, quem veio do secular aí sabe quem são essas pessoas que eu estou falando. Esses artistas. E chegou o convite para mim, e esse cara dessa casa de show começou meio que me empresariar, assim, né? E ele entrou em contato com esse cara, e esse cara falou para mim, ó, o Jean está te esperando lá no estúdio, que ele quer conversar com você. Você tem uma música aí? Já leva logo. Eu falei, tem. Levei a música para o produtor. Mano, vou te falar com você. Quando ele abriu a porta do estúdio assim, que eu vi ele, que eu entrei lá dentro, eu falei, eu estou entrando no céu agora. Quando eu vi toda aquela estrutura, todo aquele equipamento preparado para me receber, eu saí de lá soberbo. O pai está estourado agora. Falei, mano, quem manda é eu. O cara é eu falei. Dentro de mim, né? Dentro de mim. Falei, mano, eu tô nojento. Aí o provérbio 16:18 começou a aflorar. A soberba precede a ruína, a altivez de espírito a queda. Você é louco, cara. Eu saí daquele estúdio nojento. Aí, mano, e eu estudava, né? Você quer ver na escola, eu fechava os recreios assim, ó. Uma vez, no final de ano, a coordenadora sentou do meu lado e falou assim, ó, se você tocar tal música, eu dou 15 minutos de recreio a mais aí. Eu toquei a música dela, ela, 15 minutos de recreio. Do meu lado parecia a Santa Ceia. De tanto amigo que sentou do meu lado, assim. No meu celular tinha um montão de números de namorada que eu arrumava, assim. No dia que eu queria conversar, eu queria. No dia que eu não queria, eu não queria. E
Eu magoei muita gente por causa da minha soberba. E a soberba, ela vem atrelada com uma coisa, a mentira. Eu passei a ser mentiroso. Porque todo soberbo ele é mentiroso, porque nem sempre ele tem como manter a sua soberba em alta. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que mentir. Sim. E eu passei a ser mentiroso. O cara da mentira era eu. Eu tinha dia que o diabo cruzava os braços assim e falava assim, meu irmão, hoje eu não achei que você ia mandar essa não. Estou orgulhoso de você. E eu passei por esse processo. E aí eu subia mais um degrau. E o diabo começou a reparar em mim. Né? Um cara desse. Um professor de matemática chegou para mim e falou assim, não precisa fazer minhas provas não. Você me dá umas entradas aí, para nós curtir umas festas. E tá tudo certo. Falei, professor, é nós. Corrupção. Né? E eu comecei a fazer essas práticas, mano. 2015 foi o ano da mais alta soberba da minha história. Né? Aí, quando entrou em 2016, eu falei assim, esse ano é o meu. Agora, vou para as cabeças. E o diabo me apresenta um relacionamento. Lembra daquilo que a gente falou no início, né? Sim, sim. E eu fico fissurado nesse relacionamento. E todo show que eu fazia, tudo aquilo que eu fazia, eu deixei de fazer. Em 2016, sabe quantos shows eu fiz? Nenhum. Porque eu fiquei atrelado ao relacionamento. Eu só queria saber daquele relacionamento. Eu comecei a agredir a minha mãe e meu pai, não fisicamente, né, mas com palavras. Dentro estás vivendo também, eu acredito, um relacionamento um tanto tóxico, né? Totalmente pejorativo e prostituto. O mais prostituto possível. Né? E aí, eu entrei nesse relacionamento, comecei a viver. E isso é um fator interessante que vamos trazer para o nosso campo, trazer para o nosso ambiente. Inclusive, eu estava até pesquisando sobre isso e eu achei muito relevante, a gente, como você entrou nesse assunto, eu achei muito importante a gente tratar dessas coisas. Porque tem muitas pessoas que elas estão vivendo ou viveram um relacionamento tóxico, ou vivem Sim. um relacionamento tóxico, são pessoas infelizes, ou por estarem em um relacionamento, ou não conseguiram se curar de um relacionamento que viveu, e com isso magoam pessoas que não têm nada a ver com aquilo que eles viveram ou estão vivendo. Total. Entendeu? Por trás de uma pessoa que fere, que persegue, né, que está sempre insatisfeita com aquilo que tem, ou com aquilo que conquistou, e por trás disso machuca outras pessoas, pode ter certeza que tem ali um trauma, que tem ali um sentimento que precisa ser tratado, porque senão essas pessoas vão viver machucando outras pessoas. Sem dúvida. Esse processo que você está contando é muito interessante, isso por quê? Porque tem muita gente, porque a gente precisa entender isso. Os seus pais que sempre te apoiaram, né? Sempre te apoiaram, tiveram com você o tempo todo, por causa de um relacionamento tóxico que você estava vivendo, você acaba ferindo pessoas que sempre te amaram. E parece que o problema, o problema não está no relacionamento que você está vivendo, ou no histórico que você viveu. O problema parece que está nas pessoas que te amam. Você transfere a culpa de uma situação totalmente para quem não tem nada a ver com o seu problema. Com certeza. Então, as pessoas precisam entender isso. E ligar o start, espera aí,
Ligar o start mesmo, ligar o start. Essa palavra aqui é muito interessante. Você que me ouve, será que as pessoas, essa mágoa, esse rancor, e está, às vezes, ferindo pessoas que te amam, que sempre te apoiaram, que estão ao seu lado, que poderiam estar somando com você, será que por trás desse sentimento não tem um relacionamento tóxico? Será que por trás desse sentimento que fere outras pessoas, não tem aí um processo, ou um processo que precisa ser tratado de cura realmente? Então, isso é muito importante, a gente tratar desse assunto também. E foi totalmente isso que aconteceu comigo, mano. Eu passei a ignorar a minha família e venerar o meu relacionamento. O que também não estava fazendo bem para você. De jeito nenhum. E aí, o diabo fazia eu subir mais um degrau. Além de ser soberbo, mentiroso, eu passei a ser um filho ruim. Eu sempre fui um filho bom, sempre estive perto dos meus pais, sempre fiz tudo que eles queriam que eu fizesse. E pela primeira vez, eu passava a ser um filho ingrato e ruim. E eu subia mais um degrau. E dentro desse relacionamento, o diabo vai fazer um negócio comigo assim, sensacional. Pessoal, sabe aquele jogo de damas? Ô Vitor, nosso diretor aí, abre o retorno para nós ali. Eu quero mostrar algo aqui. Isso. Assim, ó. Quem já jogou dama, Léo? Damas? Já. Então, dentro da dama tem aquela estratégia assim, ó. Às vezes, você dá uma peça ao seu oponente, Sim. que aí quando o seu oponente subtrai aquela peça de você, abre espaço para você levar outras 3 peças dele, sabe? Sim. Sabe, então? Aqui, Vitor. Então, ó, nós estamos jogando dama aqui, né? Eu e o Léo. Eu vou dar uma peça para o Léo, e ele é obrigado a ficar com essa peça, né? Durante a regra do jogo é assim nas damas. Sim. Caso eu abra um espaço para você, você tem obrigação de ficar com a minha peça. Exatamente. Né? Olha só, hein? Então, só que quando você fica com a minha peça, o seu jogo abre 3 espaços e eu vou lá, subtraio 3 peças sua. Então, o que o diabo fez? Ó, eu vou te dar um momento de prazer e que você vai ser obrigado a ficar com ele, só que eu te levo e eu te devolvo mais 3 tristezas dentro desse relacionamento. Então, toda vez que o diabo me dava uma peça de prazer, ele levava 3 peças da minha vida. E eu passei um ano, 2016, inteiro jogando dama com o diabo. Uma peça para mim, 3 peças para ele. Uma peça para mim, 3 peças para ele. Ele me dava um momento de prazer e ficava com mais uma terça parte da minha alma. Ele me proporcionava algo que era obrigatório eu sentir e levava mais 3 pedaços da minha alma. Entendeu? Sim, entendi. Perfeitamente. Ele jogou damas. É dama. É tão interessante isso aí. Você está falando aqui, a minha mente está... Você está falando no campo prático, né? E minha mente está viajando aqui em algumas coisas, assim, biblicamente falando. Porque Jesus, né? Ele é levado para o deserto. Através de quem? Do Espírito Santo. Sim. Mas quem levou ele para o topo foi o diabo. Exatamente. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Exatamente. Mas quem levou ele para o topo foi o diabo. Então, mais vale estar no deserto com Cristo do que estar no topo com o diabo. Muito mais. Muito mais. Infinitamente melhor estar no deserto com o Espírito Santo do que estar no topo com o diabo. Com certeza. Eita, agora vai uma aplicação aí, né? A gente está aqui nesse bate-papo, mas vale a aplicação. Nem sempre estar no topo significa que é Deus que está levando, tá? Nem sempre. Claro.
Com certeza. E tanto vai na área secular como na área cristã. É. Às vezes tem muita gente que está no topo aí, Mas não foi Deus que levou. mas não foi Deus que levou. E eu estava subindo os degraus do topo, na minha cabeça. Né? E aí, no final de 2016, o diabo, cansado de brincar com esse relacionamento, arranca o relacionamento de mim. E faz com que eu entre num profundo processo de tristeza. Eu só sabia pensar nesse relacionamento, viver nesse relacionamento e fazer todo mundo sofrer por causa desse relacionamento. Aí o diabo faz assim, ó, não tem mais. Aí você vai viver esse processo emocional, desse trauma, dessa perda, E aí, que ao seu ver, né, até então, é uma perda. ao meu ver, era uma perda. E aí, eu, certa noite, me vejo sentado na minha cama e falo assim, eu não vou dormir hoje. E eu não dormi. Eu estava virado de frente para o computador, aí eu vi algo claro aqui assim, eu falei, alguém acendeu a luz? Não, sol nascendo. E eu não dormi. Naquele dia eu falei assim, eu não vou comer hoje. E eu não comi. Na outra noite eu falei, eu não vou dormir de novo. Você lembra quantos quilos você perdeu nesse processo? Eu tinha mais ou menos uns 75 e fui para 52. Só entre final de 2016 e início de 2017. Os piores anos da minha vida. Eu faço aniversário dia 15 de novembro. Quando chegou no dia 15 de novembro de 2016, a minha mãe veio me dar feliz aniversário. Eu falei, não. Não estou feliz. Feliz de quê? Eu falei nessas palavras. Não, eu não quero que ninguém me dê feliz aniversário. Eu não estou feliz. Eu não queria, na verdade, estar fazendo aniversário. Não converse comigo mais. Eu não quero mais conversar com vocês. E aí, o diabo amordaçou a minha boca e fechou os meus olhos. A partir desse momento, eu passei a ver e a falar tudo aquilo que o diabo queria. Voltando lá no início, até eu chegar num dia na clínica com a minha mãe e o médico olhar para mim e falar, essa situação vai ter que piorar para melhorar. Ô, Kaique, eu gostaria que você falasse também, por exemplo, eu não sei se você passou por esses sintomas, né? Mas uma das coisas que a ansiedade, quando ela aumenta o seu nível, né? E entra naquele período de estresse, de síndrome do pânico, depressão e tudo, esse conjunto de sentimentos que vem, né? Que acaba sendo acoplado em um só mesmo. Algumas pessoas sentem alguns sintomas, né? Que é natural, às vezes, da depressão. Alguns sentem muita queimação no estômago. Inclusive, esse é o excesso de ansiedade, causa muito isso, irritação estomacal. Sim. Alguns sentem muito formigamento, isso nas talvez extremidades. Depois, nas extremidades, ou talvez pode ser também depois da medicação. Não sei se você começou a sentir isso antes de entrar com o processo... O meu era assim, ó. Medicamentoso. Não, o meu era insônia e falta de apetite. E essas duas coisas sonolência, eu mais sentia. Sonolência e falta de apetite. Taquicardia. As três coisas. Chegou a pensar assim, porque a palavra depressão, né, no latim é deprimere. Então ela traz a ideia de trazer para baixo, de esmagar, de sufocar. Isso. Esse é o sentido etimológico da palavra. Ela traz aqueles... entanto que é tão verdade isso que quem está passando por um processo extremo de ansiedade, a impressão que ele tem é que está sendo sufocado, ele perde literalmente o ar. O meu era muito ataque cardíaco, mas só nos momentos mais específicos, assim. Mas mais insônia e falta de apetite. Zero mesmo, cara.
Não sentia vontade de dormir, não sentia vontade de comer. E aí, eu me vejo sentado na sala de psiquiatria, assim, ó. E com a minha mãe, e o médico passou os 2 remédios. Você, pessoal que me ouve, isso aqui é a experiência de um depressivo, tá? Antidepressivo só serve para 2 coisas. Tenha certeza disso. Lembrar você de dormir e lembrar você de comer. Nada mais. Sabe por que antidepressivo é receitado? Para quem tem impotência masculina. Porque libera endorfina. Então, só serve para 2 coisas. O remédio fala para você, ei, come. Ei, você precisa dormir. É um disjuntor da sua cabeça. E causa uma dependência que, a partir do momento que o processo vai aumentando... O médico passou 2 remédios para mim e é só receitado para todo mundo saía da ala psiquiátrica com o mesmo remédio, com o mesmo tratamento, da mesma forma, e ele falava igual para todo mundo. Remédio, lembra de dormir, lembra de comer. Só. Aquilo não trata a sua cabeça. Aquele comprimido só serve para abrir o seu apetite e te dar sono. Por quê, gente? Porque, como a gente disse no início aqui, a depressão não tem nada a ver com fisiologia. Mas, caso você não coma e você não durma, o seu fisiológico vai começar a sentir. Sim. Você vai emagrecer. Você vai passar a ter diabetes. Porque tem gente que emagrece demais, mas tem gente que come demais. Sim. E o que o médico não quer? E o que o psiquiatra não quer? Fazer com que, além de um problema psicológico, você também tenha um problema fisiológico. Sim. É por isso que serve um antidepressivo. A gente entra nesse ponto onde são chamadas doenças psicossomáticas, né? Onde o emocional está tão intenso, está tão abalado, atrapalhando o físico. que começa a atingir o físico. E era o que estava acontecendo comigo. Aí vai desenvolvendo úlcera, vai desenvolvendo uma série de outras enfermidades, até o próprio câncer, né? Que às vezes é desenvolvido através de doenças emocionais. E é comprovado cientificamente isso. É para isso que o antidepressivo serve. Para que o seu fisiológico seja resguardado, porque o psicológico já foi para o céu. Já está totalmente abalado. Então, o que o psiquiátrica não quer? Que o seu fisiológico seja abatido também. Porque aí ele tem certeza que ele vai perder esse paciente, de uma maneira ou outra. Sim. Então, para isso que serve o antidepressivo, não serve mais nada para isso. Não tem médico que me convence que não serve para outra coisa, só serve para essas 2 coisas. Eu comecei o tratamento. E fica nada. Meio zen, né? Meio... Não. Ficou não. Não ajudou muito, cara. Não ajudou, né? A minha doença era na minha alma. Sim. Eu tomava água com comprimido. Aquilo ali não estava na minha carne, mano. Isso estava no meu espírito. Era o diabo comandando a minha vida. Entendeu? Gente, não adianta. Tem coisas que não vai adiantar. Que a medicina, tem coisas que a medicina não vai tratar. Não vai adiantar. Vai ser um paliativo. Vai protelar uma coisa que você precisa tratar. Porque doença da alma, a medicina não vai conseguir curar. Não vai tratar. Não vai tratar. O que o psiquiatra, o profissional da área vai fazer? Não vou deixar que o seu fisiológico piore. Exatamente. Porque eu não posso fazer nada por sua alma. É verdade. E entrou 2017, eu só piorava, mano. Cada vez mais eu ficava mais profundo na minha depressão. Só piorava, eu mergulhava de cabeça todos os dias na minha depressão. Eu estava extremamente ignorante com a minha família. Eu afastei todo mundo de perto de mim. E
a ansiedade tomando o meu corpo, e como eu disse, o diabo falando e vendo por mim. Assim. Quando é quanto tempo durou esse processo, Kaique? Ao ponto de você falar assim, não quero mais viver. 2 anos. 2 anos terríveis. 2016 e 2017. Carnaval virou mais um ano. Eu não deixei ninguém me dar feliz aniversário dia 15 de novembro de 2017, de novo. A virada de Sua mãe sofrendo também com isso tudo. Né? Eu acabei com a minha família, mano. Destruí a minha família. Só com as minhas palavras, ou melhor, com as palavras de Satanás. Meu pai não trabalhava bem mais. A minha mãe perdeu o gosto pelas coisas. A minha família se reunia para chorar por mim, porque eu também não chorava. Tinha 2 anos que eu não chorava. E a minha família se reuniu para sofrer por mim. E virou mais um ano, 2017, 2018. Eu lembro de ter escutado os fogos de artifício da virada de ano, deitado na minha cama, assim, com tudo escuro. Eu não lembro o nome, não lembro o nome do remédio, até porque eu cheguei a conversar com alguém que viveu esse processo aí também, que tem um remédio que ele estabiliza, não estabiliza o sentimento, mas chega um ponto que esse remédio ele causa a pessoa, ele não consegue sentir emoção nem de tristeza. O antidepressivo faz Sim, isso. e nem de alegria, ele fica ali. Os antidepressivos fazem isso. Vegetando, praticamente. Isso. Porque acontece alguma coisa ali, você não se alegra, acontece alguma coisa ali, você não entristece. Isso. Porque ele quer equilibrar seu sentimento. Isso, o antidepressivo. Exatamente isso. E aí, virou o ano. Em 2018, o diabo falou assim: eu vou sepultar esse corpo e vou levar essa alma. Eu, Léo, ouvia a voz do diabo conversando comigo todos os dias no meu quarto. O diabo fez com que eu pesquisasse a maneira mais fácil de se matar na internet. Pesado, hein? O diabo falava comigo todos os dias. Todo dia. E uma vez ele falou assim, para acabar com essa dor, só morrendo, hein? Dentro do meu quarto, sim, num alto bom tom. Estava já no limite da crise depressiva. Eu falei assim, eu morro então. Vamos acabar com isso. Estou disposto. Eu, na minha casa, pendurei um cinto no pescoço. Pulei, a fivela quebrou. Meu Deus. Não aguentou. E aí eu não morri, né? Não aguentou o meu peso. Aí eu pesquisei na internet uma possessão demoníaca de alguém de uma jovem, e ela falava assim: você quer saber como que é morrer enforcado? E eu escutei o diabo falou para mim o que a pessoa sente quando ela morre enforcada. Ele falou comigo assim que o corpo esquenta muito enquanto você está sendo sufocado. E depois o corpo gela muito. Aí você morre. O diabo falou com essas palavras. Assim, você vai morrer, ou, em outras palavras, você vai morrer sem dor. Ele falou, o corpo esquenta muito. E depois ele gela muito. Vai dar pressão, né? Porque vai cortar a corrente sanguínea. Né? Da cabeça. Eu pesquisei uma possessão demoníaca e a pessoa falando. A pessoa, o demônio ali,
falando como uma alma que Sim, morreu, sim. enforcada, falando para as pessoas como que ele morreu. Ensinando, né? Ensinando, né? Fala assim, ó, eu senti, quando eu me matei, vamos dizer assim, né? O diabo falando através da possessão demoníaca, ó, quando eu me matei, eu me pendurei, eu senti meu corpo queimar, e depois o meu corpo trocou a temperatura imediatamente, e eu morri. Eu não sei se algum estudo de medicina prova se isso é realmente verdade ou não. Eu não parei para pesquisar sobre isso. Talvez seja, né? Mas eu ouvi uma possessão demoníaca, assim, falando sobre isso. E aí, depois do carnaval de 2018, meu telefone tocou. Era um amigo. Cara, vamos beber hoje? E já tinha 2 anos, mano, que eu estava dentro de casa, sem sair. Eu falei, vão. Por que eu aceitei esse convite, cara? Porque foi o diabo que fez. E eu ouvia a voz dele e aceitava. E eu saí. E eu senti, mano, que era o diabo. E eu falei assim, o diabo quer me chamando, eu vou então. Então, tamo junto. Eu falei mesmo, é isso aí. Estou disposto. Se quiser, eu quero. Aí, eu sentei. Mano, é loucura. Porque, gente, eu não tenho visão espiritual. Eu falo com o Léo direto, cara. Acho que o Léo é o cara que mais ouve isso de mim. Eu sou burro espiritualmente, mano. Se eu ver alguma... Esses dias a gente estava conversando e ele estava me explicando, né? Aconteceu um caso aqui, né? Sim. Na igreja, de uma manifestação, e eu cheguei para ele e falei assim, Léo, era diabo mesmo, cara? Porque eu não sei. Ele falou assim, tá doido, rapaz? Com certeza era. E eu sou burro mesmo disso, cara. Eu estou aprendendo, né? E eu encho o saco dele, porque ele tem muito mais propriedade que eu, e eu quero aprender, né? Então, o Léo me explica muito sobre essas questões assim. E só que eu sentei lá com esse amigo, o garçom trouxe a cerveja, pôs o copo para mim, o copo para ele, ele pegou o copo, bebeu. E quando ele levantou o rosto, mano, eu não via ele mais. Eu passava a mão no olho assim, cara. E uma face totalmente distorcida, velho. E eu ficava tentando focar os meus olhos assim no rosto dele e não conseguia ver, cara. A voz mudou. E eu olhei em volta do bar assim e eu falei assim, cara, será que é só eu que estou vendo isso, velho? Alucinado. E ele falou assim, sabe aquele relacionamento seu? Pois é. Eu vi fazendo isso. Léo, ele falou coisas para mim assim, particulares. Para me atingir, né? Sim. Como que ele sabia? E ele começou a desferir ofensas para mim, mano. Começou a falar mal de mim, pôr o dedo na minha cara, assim, ó. E eu fixando o olho assim para ver se eu via o rosto dele e não via, mano. Via outra face. E ele continuou me destruindo, mano. Agora você pensa, um cara cheio de depressão, senta do jeito que nós estamos aqui e ouve uma série de ofensas, mano. Foi um agente, né? Esse cara me ofendeu, mano, mais ou menos uns 40 minutos, sem varar. E o copo de cerveja lá, meu. E ele falava comigo e bebia. Aí eu falei assim, cara, eu vou levantar. Vou levantar daqui, cara, vou levantar daqui. Levantei e fui ali, na beira-rio ali, dei uma volta assim, o que está acontecendo, velho? Liguei para minha mãe desesperado.
Ela falou assim, vem embora, vem embora, vem embora, não era para você nem ter saído. E aí o diabo falou assim, hoje é o dia. Hoje você vai se matar. Eu deixei ele lá. Ele não, né? Eu deixei o diabo lá. Porque não tinha outra coisa, mano. Tava demoniado. Montei na moto. Com destino a uma propriedade que meu avô tem. A 10 quilômetros. Pela BR-259. BR que liga Vitória a Colatina. Uma BR extremamente movimentada. De ônibus, carretas, caminhões, carros. Quem passa pela BR-259, nos limites de Barbados ali, sabe o quanto essa BR E é mesmo. Muito é a BR movimentado. mais movimentada do nosso município aqui. Verdade. Né, ligando Colatina à capital. Né? Então, tudo passa por ali. Eu andei 10 quilômetros na contramão da BR-259, esperando uma carreta me amassar. Durante os 10 quilômetros, não apareceu um carro, uma moto, um caminhão, nada. Nada. Na BR-259, às 9h30 da noite. Os ônibus da Águia Branca passam ali. O tempo, Não, ali é movimentado o tempo todo. o Principalmente nesse período aí, nesse horário. volta de carnaval. É muito movimentado. Eu cheguei na propriedade do meu avô, arranquei a camisa, e lá tem uma empresa de corte de pedra de granito. Né? Então, eles precisam de muita energia para fazer as máquinas funcionar. Né? Eu conheço ali. É. Tinha um transformador, assim. Porque o cara que pôs a empresa de granito ali, não imaginou que um maluco, 10 horas da noite, fosse trepar no porte e pôr a mão ali. Ele fez baixo. Sim. Né? O transformador. Quem conhece de energia sabe que cada banana daquele transformador ali passa uma carga elétrica absurda. Aí eu olhei para o transformador, falei assim, ali vai ser uma morte rápida. Eu não consegui me matar lá, no asfalto. Vim na contramão. Na minha família só temos 2 evangélicos. Eu e o presbítero Carlito, da Igreja Batista Nova Aliança. Tio, eu amo você. Uns anos atrás, eu estava com ele lá, e ele é um cara que não vai ver isso aqui, mas eu vou mandar isso para ele aqui. Ele sabe disso, porque muito tempo depois eu contei isso para ele. Eu estava com ele lá, aí ele falou assim, eu tenho que limpar esses matos aqui, porque está muito ruim da gente vir no monte. Eu falei, monte? O que é monte? E ele, meu tio é um cara muito inteligente, velho. Ele, para resumir, falou assim, monte é um lugar que a gente vem falar com Deus, velho. E essa palavra, Deus guardou e fechou no meu coração e guardou a chave. Quando eu cheguei diante do transformador para se matar, Deus abriu essa palavra no meu coração. E eu lembrei, eu escutei meu tio falando, esse aqui é o monte, o lugar que a gente vem falar com Deus. Eu dei uma volta assim, falei, eu estou no monte, o lugar que vem falar com Deus. Então hoje Deus vai me ouvir. Eu falei assim, escuta aqui, você que é Deus, né? Tem 2 anos que tem um montão de gente querendo falar de mim, de você para mim. Mas eu vou me matar ali, e sabe de quem é a culpa? Sua. Você não é o Deus? E falando alto, mano, no meio do mato. Você não é o Deus? Que todo mundo fala para mim que eu tenho que buscar Deus, porque dentro desse processo, todo mundo falava comigo, Deus, é Deus, 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 e eu já estava enjoado de ouvir Deus, cara. Quando a mente está cauterizada, e a gente não chega naquele... A mente está cauterizada por causa do momento que a gente está vivendo, parece que há um bloqueio, né?
E você precisa, às vezes, chegar no fundo do poço para passar pelo processo de desconstrução de si mesmo, Isso para que o aí. Espírito Santo possa agir. E eu falei assim, sabe o que que isso é? Irmãos, me perdoem, tá, do que eu vou dizer aqui. Mas eu falei assim com Deus, sabe o que você é? Você é um safado. Você não presta. Eu falei isso com Deus, mano. Estava culpando Deus É, pelas suas próprias escolhas, né? Na verdade, a gente às vezes faz isso. com certeza. Falei, a culpa é sua, eu vou morrer. A culpa é sua. Você não é o dono de tudo? Não falam para mim aí que você é o dono de tudo? Então, se eu estou aqui, a culpa é sua. É sua culpa. E eu xinguei Deus, cara. Safado foi assim, o mais leve. Eu desproferi palavras terríveis contra Deus. Xinguei mesmo. Falei, você é nada, rapaz. Você manda nada. Você sabe é fazer mal aos outros. Estou aqui sofrendo e até agora o Senhor não olhou para mim. Mais Você ou não é menos tão assim. bom? Você não é o bom? E aí, quando eu cheguei lá, eu olhei para o transformador e olhei para o céu, né? Tinha uma nuvarada, mano. Assim, muita nuvem. E aí eu olhei para o céu de novo. Cadê as nuvens? O céu, mano, extremamente estrelado. Muito. E eu falei assim, eu senti o céu perto, mano, assim. Parecia que eu estendesse a mão e eu agarrava numa estrela daquela. Eu nunca mais tive uma experiência assim. Muita estrela, mano, muita estrela. Aí eu fiquei espantado com aquilo, né? E aí eu falei assim, bom, por um lado você tem razão, né? De estar desse jeito comigo. Eu nunca me importei com você. Eu nunca fui seu amigo. Eu nem sei quem você é. Eu estou esse tempo todo sem ouvir o que você tem para falar. E, de certa forma, eu entendo a sua raiva. Eu sei que você está com mais raiva de mim do que eu estou de você. E eu não quero mais viver. Mas se um dia eu viver de novo, eu queria te conhecer. Forte. Todo mundo fala de mim, de você para mim. E eu não te conheço. Mas se der tempo ainda, eu me rendo. Eu me rendo. Você ganhou. Aí eu me ajoelhei e deitei na terra assim, lá. O processo de desconstrução já havia começado. E falei, eu sei que o Senhor é dono disso tudo aí. Tem como você ser dono de mim também? Aí eu olhei para o céu, tinha uma nuvenzinha lá em cima assim.
sem as estrelas, mano. Sobrenatural. As estrelas tinham sumido. E só tinha uma nuvem, lá em cima. Aí eu falei, eu acho que ele me ouviu. Eu vou embora. Isso já era umas 2 da manhã. Aí eu fui embora para casa e eu comecei a sentir algo diferente assim. Aí eu tinha magoado um casal de ex-amigos meus na minha época de hipocrisia. E eu senti vontade de ligar para eles e pedir desculpa. Porque eu errei. E eu pedi, mano. Eu liguei para eles e falei, eu sei que vocês não vão ser meus amigos. Eu errei. Eu menti para vocês. Vocês me perdoam? E eles falaram assim, eu te perdoo. É interessante isso aí, Kaique. Interessante isso aí. Que talvez nós deveríamos pregar mais sobre isso. Uhum. Foi ministrado aqui na igreja. A gente está muito atrás infelizmente, a gente está muito atrás de movimentos. Eu sou do manto, meu irmão, eu gosto. Mas tem muita gente que está com a alma em prisão, em prisões, porque não consegue perdoar. Quando você perdoa, além de você libertar alguém, você livra a sua alma de prisão. Porque quem não perdoa, e aí não é o Leonardo que está falando, é a Bíblia, a alma dele está em trevas. A alma dele está em trevas. Ele precisa perdoar, porque o perdão liberta. O perdão livra a alma de prisão. Então, isso é muito importante. Quando você vai pedir perdão e ele te perdoa, a sua alma, você sente que logo a sua alma alivia. Uhum. Porque você tira o peso Foi demais, mano. da culpa, da angústia, da dor, o perdão. E é uma frase muito interessante que às vezes a gente, mas não foi eu que cometi o agravo, né? E eu não tenho necessidade de pedir perdão. E eu ouvi uma frase que eu achei lindo e espetacular, que você retribuir o bem com o mal é demoníaco. Retribuir o bem com o mal é demoníaco. Mas retribuir o bem com o bem é humano. Mas retribuir o mal com o bem é divino. É verdade. Somente quem tem a essência de Deus é capaz de, mesmo mediante a ofensa, liberar perdão. Verdade. Sem dúvida. Então, se alguém não consegue, essa é muito forte. Se alguém não consegue perdoar, o amor do Pai não está nele. É. Então, peça ao Pai que te liberte dessa prisão, da sua incapacidade de perdoar, porque o perdão livra a tua alma de prisão e abre portas, desencadeia coisas emocionais que estão ali em prisões devido à falta de perdão. E aí, no outro dia eu passei a dormir. Aí, Eu não tomava mais antidepressivo. E eu comecei a dormir. E teve um dia que eu acordei e aquele negócio diferente de mim, de novo, me levou a falar assim, pai, você me perdoa? Porque eu contei mentira para você. E meu pai me perdoou. Uma vez minha mãe estava sentada no sofá, aquele negócio que tinha um negócio em mim, mano. sufocando.
Não é alguma coisa que me movia a fazer essas coisas, entendi. mano. Alguma coisa que levava eu, assim, ó, puxava eu para pedir perdão às pessoas, mano. E eu falei assim, mãe, eu te amo. Palavra que há muito tempo você havia Uma vez uma esquecido. pessoa passou por mim na rua, aí eu parei assim, mano. Aquele negócio fez eu voltar. Atrás daquela pessoa, eu falei assim, você lembra de mim? Aham. Você me perdoa? Eu menti para você. E eu fiquei assim, mano, um bom tempo com esse negócio. Às vezes eu estava sentado assim, pum, vinha assim na minha cabeça. E aquele trem me sufocando até eu pedir perdão. Eu falei assim, o que está acontecendo comigo, cara? Aí, eu fui trabalhar numa fábrica de roupa, que você já trabalhou, lá na Dian. Sim. E tinha um cara lá que chamava Eduardo, mano, conferente. E ele estava conferindo umas calças jeans para carregar no caminhão, né? E quando eu cheguei lá, aquele cara começou a olhar para mim, mano, assim. Mano, pensa num cara sereno, velho. Eu conheço da. Sabe, usa óculos. Sim. Mano, o Eduardo tá na minha história, mano. O Eduardo chegou daquele jeitão dele, mano, pra mim, assim. Aquele jeito calmo dele de andar até. Você precisa de Deus, cara. Falei com ele assim, Eduardo, você tem razão. Só que, deixa eu falar uma coisa pra você, Eduardo. Deus, agora, tem um montão de gente no hospital precisando dele. Deus agora tem um monte de gente na rua que está passando fome e que está precisando dele. Deus tem um montão de gente na cadeia que está precisando dele. A lista de Deus é muito grande, Eduardo. Você acha mesmo que Deus vai parar tudo isso para dar atenção a um cara que só busquei coisa ruim até agora? Aí, quando eu comecei a falar, ele estava contando as roupas, né? As calças. Quando eu acabei de falar, ele parou de contar as calças assim, olhou para mim assim, em cima do óculos, falou assim, realmente, Deus tem muita coisa para fazer. Deus tem um montão de coisa para fazer. Isso aí tudo ele tem para fazer. Você tem razão. Mas uma das coisas que ele tem para fazer também é cuidar de você. Mano, e aquela palavra dele assim entrou arrebentando comigo. E foi aí que você. Eu comecei a pensar, Deus quer cuidar de mim? Será? Eu ouvia muita música no YouTube. Sim. E a página do meu computador no YouTube começou a ser invadida de louvor. Sabe aquelas sugestões que aparecem? Sim. Não tinha outra coisa, cara. Louvor, 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 louvor. Começava a subir assim na tela do meu computador, assim. Foi a partir nessa condição. Você ouviu do Eduardo, Sim. e aí começou esse processo. Sinais. Sinais. Começou esses sinais, e aí a partir daí surgiu o convite para você ir na igreja. Em alguma congregação. Não. Não. Igreja foi... A minha conversão não foi dentro da igreja. Foi lá fora, mas assim, fora. Qual foi a sua primeira igreja? Assim? Minha primeira igreja foi a Assembleia de Deus, Fogo e Glória, que na época era dirigida pelo presbítero, hoje ele é pastor, né? Daniel Dias, que é um homem ímpar na minha vida. Bênção demais. É um cara que me discipulou, que me fez ser alguém do altar, né?
O Daniel me mostrou como é ser alguém do altar. Mas eu fui conhecer o Daniel quando eu já estava bem, sim. Mas, Kaique, mano, quantos ensinamentos nós tivemos aqui, né? Até aqui. Mas antes da gente caminhar, trilhar, né, Estamos quase chegando, o quase no caminho final. do encerramento, eu gostaria que você deixasse uma palavra, que eu tenho certeza que ou alguém que está passando pelo processo de depressão, ou conhece alguém da família que está passando, ou um amigo, qual é o conselho que você daria? Uhum. Antes disso, né? Aí, só para mim fechar o Sim. meu raciocínio, né? Aí, esses louvor começou a aparecer no meu computador, assim, e eu passei a ouvir, mano. E aí, Deus, eu acho que pensou assim, hoje eu vou fazer ele se apaixonar por algo. Eu cliquei num vídeo, Vigília ou Bom Samaritano. Aí começou o vídeo, Alisson e Neide. Foi a primeira vez que eu ouvi assim, a paz do Senhor para a igreja. Mano, e eu vendo o vídeo ali do Alisson e Neide, eles sentadinhos, e o pessoal da Assembleia de Deus, né, ali, Sim. sentadinho atrás deles, assim, todo mundo de terno, os pastores ali. Eu assistindo o altar, as câmeras filmando as pessoas sentadas na igreja. Lembra quando eu subi no palco e falei a primeira vez que eu quero aquilo ali? Eu olhei esse vídeo da Vigília do Bom Samaritano e falei, eu quero isso aí. Eu quero ir nesse lugar. Né? Depois disso, eu entrei no banheiro para tomar banho, e aí é o final, assim. E depois disso eu conheço o Daniel, ele me mostra o caminho e por aí vai. E eu tô aqui na Filadélfia hoje. Entrei no banheiro para tomar banho, e o meu banheiro sumiu. E eu escutei uma voz. Deus não tinha falado comigo ainda, ele. O Espírito Santo não tinha se apresentado para mim ainda. Eu ouvi uma voz. E eu falei assim, essa não é a voz que eu estava acostumado, não. Não é a mesma. Ele falou assim, Deus falou assim comigo. A partir de hoje, eu vou te mostrar que você também é uma prioridade para mim. Todos esses demônios que estão aí dentro vão sair. Não vai ter mais ansiedade, não vai ter mais depressão. Eu vou encher a sua casa com o meu espírito. Você queria me conhecer? Eu estou disposto. A partir de hoje, você vai me conhecer. E não vai precisar de outra vida. Vai ser nessa. Quando eu saí do banheiro, meu pai estava chorando. Testificou. Gente, meu pai é um cara que bebe e fuma todo dia. Meu pai conta nos dedos da mão quantas vezes ele foi na igreja. É um marido e um pai exemplar. E ele fazendo janta na pia, chorando. Falei, pai, por que você está chorando? O Deus que falou lá, falou aqui. Eita. Experiência, né, cara? Deus ainda fala, né, mano? Deus falou comigo também. Que meu filho está de volta. Que benção, cara. Eu falo com minha mãe e com meu pai que eu amo ele todos os dias. Eu falo com meu pai hoje que ele é o maior pai do mundo. Benção. Eu falei com meu pai assim, minha mãe falou que até chegou chorando esse dia. Ele foi lá na minha casa e falei assim, pai, quando eu for pai, eu quero ser um pai igual você. Se eu não for, eu não quero ser. Que legal, cara. Aí,
Léo, quando eu saí para fora de casa, assim, que eu olhei na janela, mano, tava nítido, tava nítido. A minha visão, assim, das luzes da rua, a minha visão estava clara. Entendeu? E de lá para cá, eu nunca mais tive depressão. Deus cumpriu aquilo. Voltou a viver, né, cara? Deus cumpriu o que Ele falou comigo, que não ia ter mais depressão, não ia ter mais ansiedade. Eu tenho ansiedade hoje? Tenho, lembra que a gente falou? Sim. Eu tenho um controle emocional, eu fico preocupado com as minhas contas, com a minha casa, com a minha esposa. Mas Normal. Deus cumpriu aquilo que Ele falou. Agora vamos lá. Eu vou responder a sua pergunta do jeito que Jesus gostava de responder, com uma parábola. Essa parábola não é minha, é do pastor Rodrigo Silva, adventista, arqueólogo bíblico, formado em Israel. Só que eu vou dissertar um pouco diferente do que o pastor Rodrigo disse. Sim. Certa feita, um homem foi preso roubando. E o rei mandou com que prendessem esse homem. Esse homem foi capturado pelo exército do rei, botado em seu cárcere e preso. Dias depois, uma comoção do povo pediam que o rei, clamavam ao rei que soltassem o prisioneiro. E dias após dias, o povo clamou ao rei que libertassem o prisioneiro. Depois de tantos pedidos, de tanta clemência, o rei resolveu libertar o prisioneiro. Mas antes, ele queria conhecer o prisioneiro. Se vestiu de padre, tomou a Bíblia, colocou a carta de perdão do prisioneiro dentro da Bíblia e, vestido de padre, foi até o cárcere. O carcereiro conduziu o rei até a presença do prisioneiro, que ele estava deitado, levantou, e antes mesmo que o rei dissesse qualquer coisa, vestido de sacerdote, com a Bíblia na mão, o preso começou a desferir ofensas ao rei vestido de padre. Pediu que o rei se retirasse de lá, porque ele não queria ouvir a palavra de Deus. E o rei insistiu e dizia: calma, eu tenho algo para você aqui dentro. A carta de perdão, que estava dentro da Bíblia. Calma, eu tenho algo para você aqui dentro. Que nada, padre. Saia daqui, eu não quero ouvir a palavra. Eu não quero saber o que você tem para mim aí dentro. E começou a cuspir e a bater nas grades. O rei, então, percebeu que aquele prisioneiro não merecia ser liberto e que perdia a sua carta de perdão. O rei, vestido de padre, se retirou e o carcereiro voltou e disse ao prisioneiro: você é maluco. Aquele padre que estava aqui era o rei. E dentro da Bíblia estava a sua carta de perdão. Infelizmente, preciso te levar à guilhotina. Chegando na guilhotina, na sua oportunidade de dar as suas últimas palavras, o prisioneiro disse: no meu dever das minhas últimas palavras, eu quero dar um conselho, principalmente aos jovens. Hoje eu serei morto, mas não pelos erros que eu cometi. Hoje eu serei morto pelo perdão que eu recusei. Depois disso, a guilhotina desceu e cortou a cabeça do prisioneiro. O prisioneiro é o pecador. O povo pedindo a clemência são as nossas orações. Sim. O carcereiro é o Espírito Santo, que conduz o rei até a nossa presença. Sim. E o rei é Jesus, que diante de nós se apresenta para Com a carta de liberdade. nos dar
o nosso perdão. Cabe a nós mesmos aceitá-lo, aceitar a Cristo ou não. A nossa liberdade, a nossa libertação cabe a nós. Ele diz, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Não é uma imposição. Sim. Mas a partir do momento que essa parte é muito interessante, que não são os nossos pecados que nos levará a uma condenação, mas é o fato da gente rejeitar a graça de Deus. Isso. O favor está ali. Agora, cabe a mim aceitar e reconhecer que sou pecador e aceitar a graça de Deus sobre a nossa vida. E você que me ouve, eu ainda tomo 2 remédios para a depressão. O primeiro é, no mundo tereis aflições, contudo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o segundo remédio, eu tomo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Toma aí de manhã, de tarde, de noite, a hora que você quiser. A sua vida será transformada. E Satanás não terá mais o controle sobre a sua alma. Lembre-se, o diabo não tem interesse nenhum nesse corpo. Ele sabe que isso aqui não passa de algo que vai apodrecer, feder. Irmão, quando você morrer, nem a sua mãe aguenta chegar perto de você. O diabo não tem nenhum interesse nessa carne. Ele quer que ela padeça para que ele possa ficar com a sua alma. Ele vai usar depressão, vai usar decepções, vai usar pessoas ruins na sua vida. Não permita isso. Aceite o perdão de Cristo. Ele foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao 3º dia para te liberar o seu perdão. Não perca essa dádiva. Não cometa o erro desse prisioneiro. Aceite o seu perdão. E o nosso perdão vem, a nossa carta de perdão está dentro da Bíblia, está dentro da palavra. Medite nisso daí. No mundo tereis aflições, mas contudo, tens bom ânimo. Jesus venceu o mundo e Ele é por você. E não pense assim como eu pensava, que você não é uma prioridade de Deus. Ele se importa e se importa muito. Glória a Deus. Você é a coroa da criação de Deus. Nunca perca esse pensamento, nunca perca essa ideia, nunca perca essa realidade que eu estou te falando aqui agora. Você é a coroa da criação de Deus. Nada pode mudar isso. Nada pode mudar isso. Você é a coroa da criação de Deus. Kaique, muito obrigado, porque essa experiência que a gente trocou aqui, a experiência que você viveu, assim, espetacular. Nós até excedemos aí o horário, a minha esposa que ainda tem um conclave, como nós falamos aí, né? Depois disso aqui, porque hoje é aniversário de casamento, né? Então não pode mascar, não. E correr. Mas ainda eu quero pedir ao Kaique, né, para que ore por esse povo, né, que está nos assistindo aí. E, queridos, não perca o próximo Philadelphia Cast. Também vai estar imperdível. Vou estar aqui com o pastor Fernando e nós vamos estar falando sobre a igreja de Sardes. A igreja que dizia que era viva, mas estava morta. E o pastor Fernando vai trazer aqui para nós lições importantes, interessantes para os dias que nós estamos vivendo. Qual é o contexto de Sardes e o que nós podemos aprender com essa igreja que vai viver uma série de advertências ali. Na verdade, não tem nenhum elogio para aquela igreja. Sim. Mas a gente percebe ali que a gente vai extrair lições ali importantíssimas dentro dessa realidade que a igreja estava vivendo ali. Kaique, mais uma vez, a paz do Senhor, muito obrigado. E você, assim, foi cirúrgico dentro da sua experiência. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas através dessa experiência que você compartilhou com a gente aqui. Vamos lá, vamos orar? Senhor, em primeiro lugar, quero te agradecer por mais um momento de vida, por mais um momento de comunhão entre irmãos e amigos que estão aqui. Que através das linhas de internet,
das linhas de áudio que processam a nossa imagem e a nossa voz, o Senhor possa levar o seu espírito às pessoas que nesse momento não conseguem levantar dos seus leitos, das pessoas que necessitam da tua presença. Nós sabemos que o Senhor é grande, o Senhor é forte e é poderoso, e que o seu amor é capaz de alcançar o mais enfermo das pessoas, Pai. Que o Senhor possa combater o mal com o seu amor. Que o Senhor possa levar o seu amor aos corações aflitos, Pai. As pessoas que nesse momento sentem aquilo que eu senti. E eu sei que o Senhor é o Deus de cura. É o Senhor que me tirou daquele leito de cama. É o Senhor que me libertou. E eu sei que o Senhor é capaz de alcançar cada coração aflito, Pai. Que o Senhor possa nos esvaziar de nós, Pai. Sim, que nós possamos ser cheios da tua presença, que é o que mais importa para nós, Pai. Alcance os corações. Libertem os prisioneiros e que o seu perdão possa inundar as casas daquelas pessoas que verdadeiramente precisam do teu amor. Assim te peço e te agradeço mais uma vez. Amém. Olha, está terminado mais um Philadelphia Cast. Olha que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa. E não esqueça, vai lá, segue aí o Philadelphia Cast no Instagram, compartilha lá nas suas redes sociais, se inscreve lá no YouTube, ajuda a gente a proclamar o Evangelho e as experiências que Deus tem dado a cada um dos seus servos. Amém. Fique na paz.